Salve, salve pessoal, aqui é o Lacile e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da Bounty Task, um pouco mais específico sobre o uso de cartinha nelas e os outros pontos, o que você consegue fazer. A ideia é abordar algo um pouco diferente, então segura aí que eu tenho certeza que isso vai te trazer uma visão completamente diferente sobre o que fazer em relação ao Bounty Task. Daniel Ratano, revendedor oficial de Tibia Coins, gift cards e muito mais. Bom, vamos lá pessoal. Basicamente, se a gente for analisar, a Bounty Task tem 4 tipos de dificuldade, que seria a Beginner, Adept, Expert e Master. Se a gente for avaliar a quantidade de bichos que tem dentro de cada uma dessas classificações, a gente chega nesses números. Ou seja, se eu escolher, por exemplo, Adept, tem 436 monstros que podem aparecer para mim. Quando nós utilizamos uma carta, né, que ela já vem por padrão, e alocamos um bicho tanto que nós queremos, e aí tem 500% de chance daquele monstro vir, e também excluímos um da lista para ele nunca vir, como que funciona essa conta, para você ter uma noção um pouco mais a fundo do que eu vou falar já já. Nós temos, por exemplo, no caso do Beginner, 141 monstros. Então, um deles vai ter 0% de chance de vir, outro de 500%. Então eu vou subtrair esse um bicho, então dos 141 ficariam 140. E vou somar esses outros 4 a mais que poderia vir daquele bicho que eu escolhi. Então ficaria 143. Então se a gente escolher o Beginner e tiver uma carta, com 2 bichos alocados, né, para vir e não vir, eu vou ter 143 no total de bichos que podem vir para mim, sendo que desses 143, 5 são os que eu quero. Faz sentido até aqui? Eu espero que não esteja confuso, mas calma que piora um pouco mais. Então vamos lá. Se a gente for avaliar, né, supondo que eu tenha uma carta, como eu comentei, e tem essas 5 criaturas que pode vir. Para Beginner, eles somariam 144, como eu expliquei. Para as outras dificuldades, nós já iríamos para 439, 492 e 262. Só que isso para uma carta. É claro que eu já fiz a conta para todas as outras, então pode ficar tranquilo, não vamos fazer a pouco. Então aqui nós temos o total de criaturas que temos de possibilidade de cair dentro de cada dificuldade. Se a gente for fazer uma conta estatística desse total com base na quantidade de criaturas que eu tenho para vir, né, nós chegaríamos nessa estatística aqui. Ou seja, repare que um pouco mais do que chega em 500% no valor total. Mas a quantidade ela vai aumentando muito. Se a gente for avaliar até no caso do Beginner, que é um pouco difícil da pessoa estar no Beginner e liberar 5 cartas, mas enfim, a gente conseguiria uma porcentagem de 16% de vir algum dos bichos que ela queira. E na Master, que ficaria em segundo lugar, 9,1%. Tá bem, Lacile, eu entendi até aqui sobre o uso das cartas, mas eu ainda prefiro colocar nos bônus, né? Então vamos entender um pouco mais a fundo sobre os bônus também para poder bater esse papo. Se a gente for ver, eu posso colocar tanto em dano, para poder bater mais no bicho, posso pôr em Life Elite para poder recuperar um pouco mais a vida, posso aumentar o meu loot também e posso aumentar o meu bestiário. Se a gente for considerar os pontos gastos para eu colocar 5 cartas, eu vou ter gasto um total de 4.000 pontos. Supondo que você esteja do zero, não tenha nenhum ponto e vá colocar nesses bônus, ou seja, eles vão ter uma relevância maior. Para quem não sabe, conforme você vai tendo mais pontos, com o tempo eles vão dando um atributo cada vez menor, começando em 0,5%, né? O dano, por exemplo, vai aumentando 0,5%, a partir de determinado momento vira 0,25 e a partir de determinado momento vira 0,1. Então vai ficando cada vez mais caro. Mas supondo que seja desde o zero, esses 4.000 pontos, eles vão me render 12,25% tanto para dano, Life Elite e Loot, como também poderia render 24,5% para bestiário. Isso se eu gastasse 4.000 em uma única coisa só. Ou seja, você tem a opção de ter esse atributo sobre uma criatura completamente aleatória, com muitas possibilidades de ver vários bichos, ou você pode
escolher e ter uma probabilidade maior de vir um bicho que você caçaria, e assim você vai ter uma XP um pouco maior, vai fazer um bounty um pouco mais divertido, vamos assim dizer, e mais proveitoso, e com o tempo ir aumentando cada vez mais esses pontos sem ter que farmar dado, nada do tipo. O que eu recomendaria? Faz mais sentido você de fato focar um pouco mais nas cartas, talvez até a quarta ou no mínimo, mas ainda recomendaria 5, e posteriormente você focar nesses atributos. Ah, Lacile, perfeito, fiz isso, mas quais atributos que valeria mais a pena? Geralmente muitas pessoas perguntam coisas desse tipo nos comentários, né? Minha opinião, o que vale mais a pena, via de regra, seria o loot. Por quê? Eu vou fazer mais dinheiro, com mais dinheiro eu posso de repente bater uma boost, posso alocar uma prey, posso fazer várias coisas, posso melhorar o meu set e isso vai melhorar em tudo. Existem casos específicos onde os outros podem ser melhor. Em segundo lugar eu colocaria o dano, só que ele é perigoso. Por quê? Dependendo do local que você caça, aquele dano a mais pode ser que comece a fazer você quebrar o resp, e aí não seja tão interessante, por isso eu ainda recomendaria o loot em primeiro lugar. Em terceiro lugar, só que isso é muito relativo, eu recomendaria o bestiário, que não faz nenhum sentido, eu sei, mas eu já vou explicar o porquê, só que não muito. Investe no bestiário só um pouco. Por quê? Ele é interessante você de repente ter até uns 10%, talvez 15% no máximo, que aí sempre que você for farmar dado, né, fazer o bounty de uma dificuldade mais baixa para poder ter dado e roletar, você vai acabar aumentando a possibilidade de fazer bestiário daquelas criaturas fracas. E da mesma forma, quando você quiser alocar algum bicho de uma hunt que você ainda não tem um bestiário, mas que você caça, ter a possibilidade de terminar o bestiário daquele local mais rápido e, consequentemente, também colocar rune e tudo, então facilita. Então, eu recomendo o bestiário um pouco, ele é muito útil, mas até 10, 15%, depois começa a já ficar muito caro, talvez faça mais sentido colocar nos outros. E por último, o Life Elite. Pô, mas por que o Life Elite? Ele vai me melhorar o heal, eu vou gastar menos, é interessante? Sim, mas na teoria, se você já caça num local, o Life Elite ele vai te ajudar, vai fazer com que você gaste menos ou fique mais tranquilo, mas você já conseguia caçar lá. É muito mais prático e fácil você ter mais loot, que vai te dar mais dinheiro, do que o Life Elite, ou até mais dano, que também vai te auxiliar no Life Elite, do que propriamente o Life Elite. Então esse de verdade, eu talvez uparia no comecinho, porque ele é barato, mas depois eu acho que eu esqueceria e focaria muito mais nos outros, tá bem, pessoal? Espero não ter falado sobre muitos números, estatísticas, eu tento sempre tirar o máximo possível de contas para ficar o mais visual possível. Me avise se ficou um pouco confuso ou não, se tiver qualquer dúvida, não tem problema, comenta. Eu tento responder a todo mundo, tirando o máximo de dúvidas que eu posso, sem problema algum, tá bem, pessoal? Então vamos lá, bora fazer esse bounties e até a próxima.